Oi, pessoal, estamos começando aqui mais um episódio, né, do nosso videocast do Brinde ao Branding, né, que traz essa troca de conhecimento entre profissionais do mercado e os nossos alunos, né. Nesse episódio, nós vamos trazer, né, Rafael Ponzi, quero agradecer já, né, por disponibilizar o seu tempo com a gente, com a professora Lucy. Fiquem de olho na programação, que a gente vai sempre trazer novos episódios para vocês. Marketing para empreendedorismo. O nosso convidado de hoje é Rafael Ponzi, presidente do Clube Empreendedor do Brasil. E só para trazer um pouquinho do que esse nosso convidado é e representa para o empreendedorismo, ele é pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV e também publicitário formado na PUC do Rio. Tem curso de técnicas de negociação em Harvard, em Boston, e tem MBA em gestão de projetos também pela FGV. É um empresário do setor do empreendedorismo, diretor-presidente do Clube Empreendedor Brasil e sócio fundador da startup Interp Mobile, além de ser diretor executivo do Banco Acredita em microcrédito. Atua fortemente no ecossistema do empreendedor na cidade do Rio de Janeiro, foi vice-presidente da agência de fomento do município do Rio de Janeiro e assessor especial de inovação da Prefeitura do Rio. No ano de 2021, ganhou o prêmio Atitude Sustentável pelo projeto de empreendedorismo sustentável do Clube Empreendedor Brasil e em 2023 o prêmio Visão Consciente do FEComércio Rio de Janeiro pelo projeto do Banco Acredita. Ele não colocou aqui na bio, mas eu estou sabendo que além de todo esse currículo maravilhoso, ele é um roqueiro convicto, de primeira, com muita bagagem empreendedora também nessa área. Aí eu quero começar, Rafael, o nosso bate-papo. Vamos. Justamente perguntando, conta pra gente, como é que um roqueiro convicto se torna o grande gestor de um clube empreendedor e de um banco de microcrédito? É uma história bem longa, né? Porque, na verdade, eu não sou tão... Eu sou roqueiro, mas eu sou bem eclético, gosto de tudo, tá? Gosto de pagode, gosto de... Você é músico? Eu gosto muito. Música, pra mim, faz toda a diferença na minha vida. Eu acordo, quando eu vou trabalhar, eu coloco música, o dia muda. Tem música, assim, estilo certo para uma grande reunião, para fechar um contrato? A Alexa falar? Já está calibrada lá? Não, sabe o que é interessante? Se você tá vendo... Isso é um exemplo agora dessa semana passada. Eu estava vindo para uma reunião com um cliente muito importante, que é um cara muito sênior e tem que ser calmo, tem que pegar as coisas mais leves, né? E eu estava ouvindo uma música super agitada no carro e correndo com pressa para chegar lá. Trilha sonora mesmo. Eu falei, cara, deixa eu dar uma desacelerada, que eu tenho que chegar lá muito sereno, né? Aí botei uma bossa nova, um João Gilberto, relaxei, cheguei lá na vibração certa. Então a música é a vibração, né? Então, assim, você sabe que eu sou roqueiro também, porque eu fui no show do Dire Straits há pouco tempo. Foi. Nossa, maravilhoso. A mulher grávida. Com a mulher grávida e tudo, que tem que ter. Essas experiências são importantes, né? Claro, até porque a gente está falando aqui de marketing, não é isso? Exatamente, empreendedorismo. já começa, tem que ter experiência o tempo inteiro, tem que Referência. ver coisas novas. Uma coisa que me marcou muito, já estou falando pra caramba, né? Mas rapidinho. Tem um livro se eu não me engano, do Nizam, que ele fala o seguinte... do Washington Oliveto. É um livro chamado Os Piores Textos do Washington Oliveto. E ele fala, cara, de vez em quando eu saio na rua e pego um ônibus para ver como é que tá a vida, para ver como é que são as coisas. Tem que ter esse tipo de experiência. Pois é. Né? Aí eu quero pegar um gancho e falar. Então, a gente está falando de toda essa vivência, a gente passou um período aí de pandemia, que estava todo mundo em casa, e agora de ir para a rua, né? Ser afetado por tudo que está acontecendo. Como é que você vê para o empreendedorismo, que agora teve que sair de casa de novo, né? A relação, a interseção do marketing, esse marketing, né, que não pode, que tem que estar atento ao que está acontecendo e tal, do marketing, falando para os estudantes, com o empreendedorismo, né? Que marketing, o empreendedor, quem decide empreender, qual é a figura, qual é a importância, em que momento o marketing passa a ser necessário para que o empreender seja potente? Então, eu posso me arriscar a dizer que o marketing é a ferramenta mais importante para o empreendedorismo hoje. A mais importante. Viram?
Eu falo isso... Não, eu falo isso com E tranquilidade. não foi combinado, tá, gente? Não foi combinado mesmo. Porque... O que aconteceu? Se você for ver meu currículo, eu fiz publicidade, que eu amo, mas eu passei um tempo não acreditando no poder da comunicação. Então eu tentei, e eu sempre gostei de empreender, então eu fui para administração, depois técnicas de negociação fora, depois gestão de projetos. E aí eu percebi hoje em dia, isso é verdade, que os comunicadores estão dominando o mercado. Quem se comunica bem, domina o mercado. Quem não se comunica, esquece. Isso já dizia muita gente há muito tempo atrás, né? Que não se comunica, se trumbica, né? Mas hoje quem não está bem informado sobre marketing, sobre brand, sobre comunicação, vai estar fora do mercado. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Então você diz assim, o marketing ele é uma bússola, ele ajuda o empreendedor a identificar oportunidades do seu mercado, da sua atitude, porque tem gente que pensa que empreender basta abrir negócio, né, Rafa? Sim, deixa eu ir bem pragmaticamente no negócio. O empreendedor quem é? É aquele cara que está num ambiente, identifica uma dor do ambiente, né? Ou seja, um problema daquele local, tem uma ideia inovadora, ou não, mas uma ideia para resolver aquele problema, aquela solução, e aí ele atua em cima disso e resolve o problema e ganha dinheiro. Esse é o empreendedor, tá? Na minha visão e de muitas outras pessoas. Se ele não comunicar bem, se ele não tiver essa visão inovadora, entender o ambiente, ele não consegue fazer nada. Claro. Então esse é o grande barato. Hoje com as mídias sociais, com a velocidade de informação que a gente está tendo hoje no mundo, se ele não tiver uma comunicação muito bem feita, ele não consegue. E o marketing está totalmente nisso. Vou dar um outro exemplo. Eu estive agora em Nova York no início do ano, na NRF. A maior feira de varejo do mundo. Ano passado, essa feira de varejo falou o tempo todo sobre o metaverso, que não caminhou. E já é a segunda vez que não caminha. A primeira vez foi com o Second Life, a galera que não vai lembrar que é mais nova, né? Mas teve o Second Life. E agora o metaverso também tentou dar uma gatinhada, que andou bem até, pode ser que venha a bombar no futuro, mas ainda não foi. E esse ano só se falou de brand. Maior feira de varejo do mundo, falando de posicionamento de marca, de branding, mas o tempo todo brand. Só se falou de brand. E foi legal estar aqui nesse podcast que tem o nome branding, né? Então, assim... Do brinde ao brand. Porque o pessoal tem aquela ideia de que o marketing é só ser criativo e criar brindes bacanas, legal, de guerrilha, ficar distribuindo em stand. Não, eu digo para os meus alunos que brinde dá um tema para pelo menos 2 aulas. Que até escolher brinde você tem que saber fazer marketing. Claro, é óbvio. Mas não tem que fazer pesquisas, tem que entender como é que é o seu público, é tanta coisa. E assim, em marketing, quando a gente fala de marketing, é gigantesco, né? Então, assim... A publicidade, como eu fiz, é uma ponta do marketing. Marketing é tudo. Eu costumo dizer que comunicar é fazer sentido no outro. Não adianta fazer sentido para si próprio. O marketing, você saber fazer marketing, e ligado ao empreendedorismo, queria saber o que você acha disso. Saber fazer sentido no outro para que as suas estratégias empreendedoras possam obter resultados, certo? Claro. Eu concordo com você 100%. Mas eu tenho certeza que o profissional de comunicação hoje é fundamental. O profissional de marketing, o profissional que entende o que é brand, porque muita gente não entende o que é brand, acha que é só uma logo, só uma marca. Não, brand é tudo, é o significado, é a alma da marca, né? Então, esse profissional hoje faz muita diferença e vou arriscar dizer outra coisa, a gente está mandando no mercado hoje em dia. As pessoas precisam da gente de todos os segmentos, precisam da comunicação. Nesses 6 anos, como presidente do Clube Empreendedor, você é uma pessoa que está antenada nessas questões da comunicação, do marketing, você já deixou claro aqui, você frequenta tantos eventos para trazer essas novidades, você é muito comprometido. Quais as maiores dúvidas ou dificuldades ou mitos, equívocos, né, que você percebe lá nos associados quando o assunto é marketing? Tipo, galera, eles chegam com as dores para serem empreendedores e percebem que tem resistência ou que não percebem o papel do marketing na vida do empreendedor. Olha, se a gente for lá na Bíblia de Kotler, né, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, já tem os 4 P's desenhados?
Não tem. Eles não sabem qual é a praça deles, eles não sabem qual é o público realmente, não sabem fazer uma promoção ainda. Então a gente está indo lá para trás ainda para pegar isso. Porque o brasileiro ele já sai empreendendo, ele quase nasce empreendendo. Eles estão vendendo creosotado ainda, né? Então, e já saem vendendo já. Então o que a gente vê? Essa questão de analisar mercado, ver qual é o público, fazer uma promoção bacana, analisar qual é a praça para poder fazer aquela comunicação voltada para aquele ambiente onde ele está inserido. Ou seja, é voltar Hoje em dia já existem 9 P's, 15 P's, né? Eu estou falando dos 4 lá de trás, né? Então, assim, a gente começa a falar sobre preço, praça, produto, promoção, bem na coisa mais. Na raiz, exatamente, na raiz. E também, obviamente, mídia social, posicionamento de marca, identidade visual, isso tudo é um problema. O clube tem uma programação, pelo que eu estou entendendo, uma programação de consultiva para o empreendedor que queira se tornar associado. Ele vai poder encontrar lá orientação para desenvolver melhor o seu marketing. Vai, não só conosco, que somos da equipe do clube, mas também com empreendedores que são da área de comunicação. Tem vários empreendedores lá. Então isso que é legal, é a troca, é o networking. Você está lá, você está com uma marca, aí você encontra um empreendedor que faz serviços de comunicação, troca com ele e já sabe o que você quer. E para os alunos que estão aqui assistindo a gente, que estão antenados e que querem uma oportunidade, lá eu conheço o clube, faço parte, sou associada do clube, vejo que temos jovens que estão lá. Então, é uma possibilidade para o pessoal poder fazer contato e tudo e começar a prestar serviço, estagiar lá também. Sempre, até porque a nova geração, ela tem mais familiaridade com mídias digitais, com a comunicação mais rápida, então é sempre bom estar nesses ambientes que você vai ser aproveitado, e é importante essa troca do que tem mais experiência. Podem participar dos eventos. Podem participar dos eventos, podem participar de palestras, podem estar lá no dia a dia, inclusive. Nossa equipe de comunicação é uma equipe muito jovem, então é sempre bom trocar. Que bom. E aí, eu sei que os alunos ficam querendo muito saber, e a sua opinião vai ser muito rica. Quais as principais dicas que Rafael Ponzi, presidente do Clube Empreendedor Brasil, pode passar para o jovem estudante de marketing, habilidades, atitudes que eles podem desenvolver para que esse cliente, que é um empreendedor que está lá buscando um profissional de marketing, olhe para ele e fala, você é o cara. Olha, sem medo de errar, existem as hard skills, que são as habilidades técnicas, que são muito importantes. Mas tem as soft skills hoje, né? Hoje não, sempre tiveram, né? Mas as soft skills que hoje são muito importantes, que são as habilidades socioemocionais. Essas habilidades são muito importantes hoje para os jovens que querem entrar no mercado. Ter jogo de cintura, ter proatividade, estar engajado em alguma coisa, se entregar, participar, ir para palestras para entender como é que está melhor no mercado, ir para atividades extracurriculares que são importantes. Isso, para mim, faz toda a diferença. Se eu vejo um jovem hoje entrando no mercado que tem soft skill de sobra, que é um cara que consegue, uma pessoa que consegue trabalhar em equipe, que tem bom humor, não suporta o cara feia, que tem bom humor, que sabe, que tem proatividade, que erra e faz de novo, que não tem medo de errar, cara, essa pessoa vai sair na frente, certeza absoluta. E eu tinha que fazer essa pergunta. Pode fazer. Né, para o empreendedor, presidente do Clube Empreendedor, que é músico e tal, eu quero que você me conte. Qual é aquela música, lá atrás a gente começou você fazendo a relação da música. Sim. Desde que poderia representar esse nosso bate-papo, que tem tudo a ver com essa atitude empreendedora, o marketing para empreendedorismo. Que música que você indicaria para eu chamar hoje e ter como trilha sonora? Você já falou aí de rock, né? Então, eu quando você me fez essa pergunta aqui, eu estava pensando aqui numa música do Supertramp chamada The Logical Song, que indico todo mundo a ouvir, que é muito bacana, a música é muito legal. E ela fala o seguinte, que ela começa falando de uma pessoa que era super sonhadora, que ouvia os passarinhos cantando, não sei o quê, e que o mundo acabou colocando ela em caixas, para fazer ela ficar mais certinha, e etc, etc, etc. É uma música muito legal.
E a gente está falando exatamente do seguinte, a gente tem que ser aqui disruptivo, a gente tem que ser inovador. A gente não pode criar ser... suas próprias caixinhas, se for o caso. Exatamente, criar suas próprias caixinhas. E é isso. Acho que essa música é bem legal. Ouçam, que é muito bacana. Vamos às perguntas dos nossos alunos. Eles estão ávidos por perguntar muitas coisas a vocês. Vamos? Então, vamos embora. Olá, eu sou a Nayara, sou do primeiro período do curso de marketing. E como nós estávamos falando sobre posicionamento de marcas e branding, eu gostaria de saber como você pode nos orientar, enquanto estudantes ainda, para a gente se profissionalizar e se especializar, para quando a gente sair da faculdade, a gente esteja mais preparado para o mercado de trabalho e mais capacitado dentro dessas áreas que é o posicionamento de marca e branding, que é um assunto que está tão em alta no momento. Primeira coisa, frequentar a faculdade. Né? Importantíssimo. Segunda coisa, tarefas extracurriculares da faculdade. Muito importante também. Não estou brincando. Quem está presente, vai sair na frente sempre. Procurar alguns cursos fora. Trabalho voluntário. Trabalho voluntário, gente, vocês não estão entendendo. Faz toda a diferença. Ainda mais o social, assim. Então, assim, você impactar a vida de alguém no trabalho voluntário, você amadurece muito. Então, e ajuda, né? O que é mais importante. Então, assim, é o que eu falei, frequentar a faculdade, participar mais de atividades extracurriculares, ver cursos e coisas inovadoras fora também, online que eu digo, vai no YouTube da vida, dá uma olhadinha o que está acontecendo, fica ligado nas grandes empresas, o que elas estão fazendo, vai ver, por exemplo, uma pessoa que fala de brand, já deixo aqui a dica, tem uma pessoa maravilhosa que é da Purple Metrics, ela fala pra caramba de brand de uma forma maravilhosa, e converse com seus professores. Eu não estou falando isso para puxar saco de ninguém, não. Estou falando que é verdade mesmo, tá? Foi o que me ajudou. Os professores estão no mercado, eles sabem como é que é o mundo. Então, assim, e trabalho voluntário. Faça isso. Posso complementar? Claro. E cuide das suas redes sociais. E cuide da sua... Excelente, Luci. Né? É você não só cuidar postando, movimentando, mas se posicionando ali. Perfeito. Trabalhar o seu Instagram, que seja o seu Facebook, o seu LinkedIn, produzir conteúdo, pegar um tema que você gosta de música, gosta de culinária, você tem como se posicionar. A gente, quando busca alguém no LinkedIn, a gente não busca só a técnica, a gente busca o indivíduo também. Então, rede social, ela é uma ferramenta profissional de posicionamento muito forte. Que pode te alavancar e pode te derrubar. Eu vejo mídias sociais de quem eu estou querendo contratar ou fazer alguma coisa. Eu vejo todas as mídias. Olá, meu nome é Esther Silveira Matias, eu sou do primeiro período do curso de marketing. E, Rafael, eu queria saber como nós podemos, demonstrar uma visualização para o mercado, principalmente para os empreendedores, de que o nosso trabalho é extremamente importante. Porque eu observo que muitos empreendedores, tanto a galera que já está no mercado há mais tempo, quanto os novos, eles não conseguem visualizar o quanto o marketing é importante para uma empresa, e eu acredito que nós também, como profissionais, nós não conseguimos nos posicionar de maneira total e eficaz no mercado para que eles nos visualizem e nos valorizem também. Como nós podemos fazer isso? Estudando os números, entendendo quais são os números, como é que a empresa atingiu aquele faturamento, como é que ela chegou naquela quantidade de pessoas para fazer aquela quantidade de vendas. Isso tudo é brand, é marketing. Então vocês podem pegar, por exemplo, vou dar uma ideia aqui, mas para os profissionais poderem fazer isso, eles têm que fazer exatamente isso. Fazer um vídeo, botar na sua mídia e falar, você sabia que para a empresa X ter faturado X bilhões, ela teve que falar com tantas pessoas e isso foi através de uma estratégia de branding? Conta para o cliente, né? Hã? Conta para o cliente o que ele precisa, o que... Entendeu? Então, assim, exatamente. Sabia que na comunicação, onde as empresas fazem... Então, assim, é sempre com dados. Hoje as pessoas... Infográficos, é bom colocar também, sem ser vídeos. Então, é sempre para poder a pessoa visualizar. Os números, eles sempre trazem... por mais que a gente seja da comunicação, etc., os números são sempre bons para exemplificarem bem aquela coisa e a gente poder visualizar. Então, assim, tantas empresas investiram mais em marketing nesse momento. E hoje superam tantos bilhões de faturamento. As empresas tais não investiram e hoje caíram. Isso é uma coisa bacana de fazer.
é um exemplo bacana. Então, assim, sempre ver, estudar como é que está o mercado e falar dessas curiosidades. As pessoas gostam, é importante fazer e alavanca a gente que é desse mercado. E eu acho que é isso. Obrigada. Nada. Meu nome é Isaías, campista, sou do primeiro período de marketing e eu gostaria de saber como que eu, iniciando no mercado, poderia adentrar na indústria criativa, porque é muito ampla, tem o mercado da música, dos jogos, dos filmes, também tem as televisões. Eu gostaria de saber quais cursos eu poderia fazer para adentrar nesse mercado e também o que eu poderia me especializar para eu conseguir abranger todas essas áreas ou às vezes só uma específica. Primeira coisa, começar a investigar e futucar e ler e ir atrás de todo mundo que está nesse mercado dessa indústria criativa. Tem que saber se você gosta mais de games, de filmes e entrar numa e começar a frequentar eventos e ir para palestras e ver quais são os cursos que tem online, ir para ambientes onde você pode fazer esse networking, conhecer pessoas desse meio. Tem que ir. E assim, em primeiro período, né? Tá começando agora, aquela coisa toda. Você vai chegar em um evento, você vai estar ali, mas pelo menos não fique desesperado para conhecer, quer apertar a mão, eu quero conhecer. Calma, vai com calma. Vai no evento, vê a pessoa, legal, tô aqui para conhecer vocês um pouco, gosto muito desse mercado, como é que eu posso fazer para participar mais? No segundo evento, tudo bem, lembrei de você, como é que você tá, tudo bem? E aí, por aí vai. Tá no meio, conhecer o meio. Claro que fazer cursos é importante, se especializar sempre é muito importante, até porque você vai conhecer pessoas do meio também, mas mergulhar nisso. É isso que você quer? Então mergulha, vai fundo, mergulha. Cara, participa de chat, de grupo de WhatsApp, de tudo. É muito importante estar nesse meio e saber tudo dele. Isso que é mais importante. E mais uma dica. No Clube Empreendedor tem as coordenações, e temos lá a coordenação de economia criativa, com a Leia, né? Isso. Você pode estreitar contato, visitar o clube, conversar com os coordenadores desse segmento, se disponibilizar, porque aquilo muitas vezes só busca estágio remunerado, abre mão de trabalhos voluntários, oportunidades que podem gerar coisas muito mais rentáveis depois. Então, é uma dica, buscar até lá no próprio clube a coordenação para você frequentar mesmo as reuniões, os eventos, como é que faz, e conhecer na prática. É isso. O clube está lá exatamente para isso, né? Meu nome é William Matheus, eu sou do primeiro período de marketing e a minha pergunta está relacionada à projeção do profissional de marketing. Como o profissional de marketing ele está sendo enxergado hoje, mas como ele quer ser enxergado no futuro? Ou para onde está indo a profissão, o trabalho que vai ser efetuado pelo profissional de marketing? É o seguinte, vou falar bem diretamente. Hoje o profissional de marketing ele não é visto como essa pessoa tão importante como eu estou falando. Isso é uma realidade. Mas ele é muito importante. Os executivos, que geralmente são cartesianos, são da galera mais exata, eles falam hoje em dia que o marketing é muito importante para estar na mão da galera de marketing. Olha só que interessante, né? Então, assim, e não é verdade, porque nós do marketing é que somos os responsáveis pela área de marketing, né? Então é o seguinte, não temos essa projeção ainda, porém estamos ganhando muita força. E eu acho que aos poucos a gente consegue estar no lugar onde a gente tem que estar. Antes de encerrar, eu quero aproveitar aqui a pergunta do Isaías, né, que foi muito oportuna, né, e que o Rafael também respondeu bem. Né, um dos diferenciais do curso, né, Superior de Tecnologia e Marketing do La Salle Rio é ter criação. Então, no terceiro período de marketing, eles aprendem redação publicitária e direção de arte, porque hoje é fundamental essas competências para o mercado de trabalho, não é, Rafael? Inclusive, eu sou né, além de coordenação, né, do curso, eu também sou professora de redação, com a minha vida inteira dentro de agência de publicidade. Né? Então, só quero destacar o quanto isso é importante para o nosso curso também. E, Rafael, quero mais uma vez agradecer, né, em nome da coordenação do curso Superior de Tecnologia de Marketing do La Salle Rio, né, a sua disponibilidade, você trocar experiências aqui enorme, com a gente, e as portas estão sempre abertas para novas oportunidades. Obrigado, foi um prazer enorme, de verdade.
Eu faço minhas palavras da Dani. Esse curso é um curso que tem área prática. Na área de eventos, nós criamos e levamos os nossos alunos para trabalhar em eventos de verdade. Tem essa prática também, ajudam a criar. Agradecer ao Rafael por ter vindo sempre disponível, por ter aberto e já ter convidado os alunos para participarem do Clube Empreendedor. Agradecer a vocês por terem vindo, agradecer e parabenizar, né? Porque a gente já vê diferencial e já vê atitude empreendedora de vocês na carreira. E isso tem que ser valorizado, né? Assim, nós que somos profissionais de mercado, vocês saibam que vocês já estão no nosso radar. E isso é sair à frente da concorrência. Vocês têm numa sala de aula colegas e concorrentes. As pessoas precisam entender isso, que a concorrência começa dentro da própria sala de aula. E vocês hoje saíram na frente. Obrigada por vocês que estiveram conosco. Até o próximo episódio.